Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco aqui de como vender na avaliação estética, né? Muitas pessoas chegam até mim e falam: Juliana, eu faço às vezes muita avaliação e não consigo converter, o cliente não fecha. Eu percebo que o cliente ele fica indeciso, eu não consigo muitas vezes vender na minha avaliação. Eu faço o mais difícil de trazer o cliente até o meu consultório, o centro de estética, e na hora que o cliente chega para fazer a avaliação estética, eu não consigo vender. E aí, quais são os passos, quais são os caminhos para a gente conseguir vender numa avaliação? Grande parte dos profissionais da área da estética, né, não cobram na avaliação. Utilizam da avaliação com o objetivo de indicar o melhor procedimento, entender a demanda e assim poder indicar, né? Não cabe aqui a gente questionar se deve ou não cobrar avaliação, isso segue o critério de cada profissional. Mas não é porque a gente não cobra na avaliação estética que a gente não deve dar atenção para o cliente. O tempo que você dedica numa avaliação estética faz com que o cliente ele sinta o comprometimento, ele sente se você é autoridade, se você vai conseguir resolver o problema dele. As pessoas às vezes menosprezam a avaliação, né? Pensa assim, como eu não cobro na avaliação, eu vou fazer uma avaliação mais rápida. E esse é o momento que você tem de causar uma excelente impressão para o seu cliente e você, às vezes, faz uma avaliação rápida de qualquer jeito, não dedica um tempo para o seu cliente, né? Então, assim, o tempo que você gasta e como você faz a avaliação vai fazer com que o cliente entenda se esse profissional ele vai ser capaz de resolver o problema dele. O cliente ele chega até você e se você atende correndo, faz aquela avaliação rápida, não pergunta muita coisa, já indica, às vezes avalia o cliente até no meio da recepção, em pé na sala de atendimento, e é essa impressão que o cliente vai ficar de você. Então, tome muito cuidado. Por mais que você não cobre na avaliação estética, essa é a primeira impressão, muitas vezes, que o cliente vai levar de você. E é a hora que você vai mostrar para o seu cliente que você sabe o que você está falando e que você vai conseguir resolver o problema dele. Então, não perca essa oportunidade, porque você pode não ter uma segunda chance de mostrar para o cliente. Então, vamos lá. O cliente, ele chega até você para fazer uma avaliação estética. Como você se apresenta para o cliente? O cliente está te aguardando na recepção, como você se apresenta para o cliente? Isso aí já faz toda a diferença. Muitas vezes a gente chega para o cliente e fala, eu vou te avaliar, eu sou Juliana, vamos lá que nós vamos realizar a sua avaliação fisioterápica, avaliação estética, o que seja, né? E aí, essa é uma das formas que a gente tem de apresentar para o cliente. E se a gente chega para o cliente e fala, olha, muito prazer, já chama o cliente pelo nome, né? Fulana de tal, muito prazer, eu sou a doutora Juliana, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e sou especialista em tratamentos corporais. Olha que diferença, né? Ou então eu posso falar assim, eu sou especialista o meu principal objetivo é fazer com que eu te dê um resultado estético sem você precisar de uma cirurgia plástica. A minha especialidade são tratamentos estéticos. Olha como que a gente pode se apresentar, né? A postura. Já conta isso como o jaleco que você está vestido. Às vezes a gente chega para atender o cliente sem jaleco, né? Com o cabelo que não está desalinhado. Chega e se apresenta para o cliente, fala, olha, prazer, eu sou fulana, eu sou esteticista e eu vou realizar a sua avaliação estética. Olha que diferença a forma que a gente se apresenta para o cliente. Aí o cliente ele sentou para ser avaliado. Aí a gente pergunta o nome, né? Às vezes pergunta a profissão, idade. E aí a gente pergunta, como eu posso te ajudar? Esse momento é muito importante e a gente já costuma passar rápido esse momento. Esse momento o cliente ele vai te contar como que você pode ajudar ele. É um momento que a gente tem que ter mais atenção, que a gente tem que ouvir o nosso cliente. A gente muitas vezes está mais preocupado em falar, em explicar, do que ouvir o que incomoda o nosso cliente. Né? O cliente ele vai chegar para você, ele vai falar, muitas vezes ele fala, eu tenho uma gordurinha localizada aqui, mas principalmente nesse momento ele vai te contar a dor dele. O que seria a dor do cliente? O que incomoda ele? Muitas vezes ele não está preocupado com a gordura localizada, ele está preocupado na hora que ele veste, uma mulher, por exemplo, veste um vestido mais justo,
né? E aquela gordura marca. Ela fica preocupada, o que ela quer tratar é na hora, por exemplo, que ela vai pra praia e vai usar um biquíni e ela sente desconforto, né? E o cliente ele vai te contar isso. E aí você vai entender o que tá por trás daquela afecção estética, né? Não é muitas vezes a mancha que incomoda, né? É na hora que ela usa uma maquiagem, é o desconforto de uma estria, por exemplo, é na hora que usa um biquíni, de uma celulite, na hora que vai vestir um short. E aí a gente tentar entender o que tá por trás da queixa, por trás da afecção estética, que é isso que é muito importante, né? Porque quando a gente fala da dor, do incômodo do cliente, a gente mostra pro nosso cliente que a gente entende como ele se sente. Olha que diferença que é. O cliente ele chega e fala assim, eu tô com uma gordura localizada aqui no abdômen. Aí você pergunta pro cliente, entendi, você tá com uma gordura na região do abdômen. E quando que essa gordura te incomoda? Aí o cliente vai e fala, muitas vezes quando eu vou ao clube, eu vou usar um biquíni, eu fico me sentindo desconfortável quando eu tô de biquíni, porque essa gordura às vezes ela sobressai no biquíni. Você fala, entendo como você se sente. Você já entendeu o que esse incômodo, essa afecção estética, ela causa no seu cliente. E ele te procurou para você resolver isso. Muitas vezes a gordura localizada, a mancha, a estria, a celulite é a afecção estética, mas se ela não causasse um incômodo, muitas vezes o cliente não teria te procurado. Então ele te procurou ali para você resolver esse incômodo. Então é isso que a gente tem que focar. Então você vai ouvir com muita atenção e aí você vai perguntar para o cliente o que você já fez para resolver isso. Aí o cliente vai falar, eu já fiz dieta, eu já fiz atividade física, eu não consigo perder essa gordura localizada. Eu já fiz procedimento tal, eu já fiz carbox, eu já fiz criolipólise, ele vai te contar se ele já fez algum procedimento estético. E aí nisso, você tem a oportunidade de entender por que esse procedimento estético ele não deu resultado. Ou se foi porque o cliente não seguiu uma dieta, ou às vezes o cliente estava achando que só o procedimento estético seria suficiente para resolver o problema. É muito importante nesse momento você entender o seu cliente. E porque muitas vezes, grande parte das vezes, o nosso cliente, ele gera uma expectativa que a gente não vai conseguir atingir, né, com o tratamento estético. Então, nesse momento, vai servir para você alinhar a expectativa do cliente. Se ele já pulou de clínica de estética em estética, já foi na estética ali, outra aqui, e não fala que, eu já fiz vários tratamentos, nada funcionou, será que realmente o problema dele tá no tratamento estético ou tá na falta de adesão em todo o conjunto que é necessário para ter um resultado de um procedimento estético? Então é muito importante você alinhar isso com o cliente. Então você pergunta para ele o que você já fez e não conseguiu resolver para resolver esse problema e não resolveu. Então escute com atenção o seu cliente, tudo que ele fala é importante para essa avaliação, né? A avaliação, sem contar a anamnese que você vai colher. Se tem algum problema de saúde, se tem alguma alergia, se toma algum medicamento. Depois que você vai fazer essas perguntas, que faz parte da sua avaliação estética e é importante para o tratamento, você vai entender quais são os hábitos de vida do seu cliente. Faz dieta, faz atividade física, usa protetor solar. Não adianta nada você iniciar um tratamento para hipercromia, para mancha, se o seu cliente ele não usa protetor solar. Você vai ter um resultado efetivo? Não vai ter. Então não adianta a gente querer vender procedimento se o cliente ele não vai ter adesão, ele não vai fazer o que é necessário para poder ter um resultado efetivo. Então é muito importante você conscientizar o seu cliente. Então, escuta o cliente, o que causa esse incômodo. Juliana, eu tenho uma gordura localizada aqui que me incomoda na hora que eu visto uma roupa mais apertada. É exatamente isso que o cliente quer que você resolva. Na hora que ele vai vestir uma roupa que está guardada no armário há tempos e ele não consegue utilizar porque a roupa está marcando. É exatamente isso que ele te procurou para resolver. É isso que ele quer que você resolva. E ele sentou no seu consultório, sentou para ser avaliado por você, ele espera que você resolva esse problema. Então, primeiro, antes de você traçar o que você vai fazer, qual vai ser a sua conduta, escute o cliente. O que está por trás dessa afecção estética. Ouviu? Na hora que você for fazer a inspeção física, né, a avaliação física, coloque o seu cliente de frente pro espelho, né? Pergunta para ele assim, olha pro espelho e me conta o que te incomoda. Quando
você olha no espelho, pede o seu cliente para pegar, se é gordura localizada, para ele pegar na região que incomoda, seja lá braço, costas, flancos, mostrar pegando a região, porque na hora que ele pega a região, ele vai relembrar do incômodo que ele tem com essa afecção estética. Então, você vai fazer ele vivenciar aquele incômodo, né? Se for gordura localizada, ele pegar. Se for uma mancha facial, chegar perto do espelho e falar, como que te incomoda? Me mostra, pega. Faz o cliente ele sentir esse incômodo. Na hora da avaliação, você pega também. Se for uma celulite, palpa. Coloca uma cliente de pé, não avalia cliente deitada. A celulite, a gordura localizada, a gente precisa... O cliente está de pé para a gente conseguir avaliar. Eu vejo muitas pessoas assim, tem celulite. A gente tem que avaliar se tem o fator flacidez associado, se tem retenção hídrica associada. Né? Muitas vezes o cliente ele vai ter o aspecto celulítico, mas não vai ter a própria celulite. Né? Vai ser desencadeada por outros fatores. E é na avaliação que você vai identificar isso. Se você não identifica um diagnóstico estético, se ele não for bem feito, você não vai ter um resultado bem feito. Então, não tem como a gente correr e fazer uma avaliação de qualquer jeito. Isso vai comprometer o seu tratamento. E aí, depois que você fez a avaliação, colheu a anamnese, fez a avaliação física, palpou, entendeu o que é esse incômodo do seu cliente. Aí você senta com o cliente e explica como que vai ser o tratamento. Não chega para o cliente e fala assim, olha, o seu tratamento vão ser 10 sessões de mantos. O cliente ele não sabe o que é mantos, não. Você não precisa explicar nada de forma muito técnica, mas é explicar o porquê que você escolheu esse procedimento. Né? Por que você estudou para poder chegar e falar, vamos fazer 10 sessões de mantos? Não, você estudou para poder explicar o objetivo pelo qual você escolheu 10 sessões de mantos. Né? Se fosse simples assim, o cliente ele comprava o aparelho, ia lá na loja, comprava o mantos, o ecos e ele mesmo passava o equipamento nele, se fosse tão simples. Então explique por que você escolheu aquela conduta. Né? Eu escolhi o tratamento para gordura localizada, eu vou trabalhar com a cavitação, carboxterapia, seja qual for. Explique a sua conduta. Né? E nesse momento que você está explicando a sua conduta, aproveita para você fazer o que eu chamo de prova social. Né? Mostrar para o cliente o quanto você é bom. Dê detalhes assim, de acordo com o estudo tal, esse procedimento vai ser mais efetivo. No congresso que eu fui, na capacitação tal, esse momento você mostra o quanto você se capacita, o quanto você está preparado para resolver essa queixa do seu cliente. Então, aproveita esse momento para explicar todas as etapas da sua conduta e também mostrar para o cliente que você vai ser capaz de resolver aquela queixa. E nesse momento, gente, é importante a gente ser sincero com o nosso cliente. Né? A gente só prometer aquilo que a gente consegue entregar. Eu tô vendo muitos profissionais prometendo aí resultado do dia pra noite, um resultado imediato para gordura localizada e que vai perder 10 centímetros. Olha, se você consegue realmente entregar redução de 10 centímetros após o procedimento, que eu acho muito difícil, se você realmente consegue entregar, você prometa isso. Se você não consegue entregar, não prometa aquilo que você não vai entregar. Porque naquele momento você vai conseguir vender para o cliente. Mas o cliente, você vai perder... além de tudo, você não vai estar sendo profissional, você não está sendo ético, e o cliente ele vai comentar com outras pessoas. Né? A sua propaganda ali é a indicação, é a satisfação do seu cliente. Então, é muito importante que você esteja comprometido e realmente seja transparente com o seu cliente. Alinhe a expectativa que o cliente tem com o que realmente você vai entregar. Então, nesse momento é o momento de você ser sincero com o cliente e conscientizar que 50% do tratamento ele está com você, profissional, e 50% ele está com o seu cliente. Ele depende de outros fatores. E explicar para o seu cliente o porquê que você depende também dele no tratamento. Se for fazer um procedimento para gordura localizada, eu preciso que você dependendo do procedimento, faça atividade física. E explicar por que você precisa que ele faça atividade física. Porque o cliente ele vai pensar o seguinte: o profissional falou comigo, eu preciso fazer atividade física e melhorar meus hábitos alimentares. Na cabeça do seu cliente, ele pensa assim, se eu melhorar meus hábitos alimentares e fazer atividade física, eu vou emagrecer, eu vou perder gordura. Pra que eu vou precisar de procedimento estético? Então, você tem que explicar o porquê que você está indicando aquilo ali. Tem que beber 2 litros de água por dia, vamos supor, um exemplo. O porquê disso?
né? Porque se você quer a adesão do seu cliente, você tem que explicar o porquê disso, não é simplesmente falar, faça isso e faça aquilo. E eu costumo usar uma pergunta assim, em todas as minhas avaliações. Qual porcentagem, qual que é o grau de comprometimento no seu tratamento? De 0 a 100%, qual que é o tanto que você vai comprometer de vir às sessões, de seguir as minhas orientações? Se o cliente ele responde para mim, 50% eu estou disposto 50% de comprometimento, eu falo com o cliente, então é 50% de resultado que você vai ter. O tanto que você dedicar de 0 a 10 vai ser o seu resultado no tratamento. Então, quando você explica tudo sobre o procedimento, vou fazer tal procedimento, tal equipamento, vou utilizar tal ativo, o que você faz? Você vai aumentando a percepção de valor. Você está agregando valor no seu tratamento. Se você, após uma avaliação, vira e fala com o cliente, fala assim, gastou 5 minutos para avaliar o seu cliente, e vira no final e fala assim, olha, eu vou indicar para você 10 sessões de mantos. O cliente, ele pensou 10 sessões de mantos. Ele pensou assim, 10 sessões de mantos vale X na minha cabeça. Agora, quando você explica sua conduta, mostra a autoridade, que você vai ser capaz de resolver o problema do seu cliente, mostra o quanto você entende, explica toda a conduta. Eu escolhi o mantos, eu escolhi um ultrassom com esse objetivo. Eu vou associar com uma radiofrequência, porque a radiofrequência ela gera um efeito térmico que vai gerar aumento da produção de colágeno, enfim, tô dando só exemplos. E você explica o porquê que você escolheu aquilo, olha a percepção de valor do seu cliente. Isso ele já está começando a pensar, nossa, que legal, esse profissional ele vai conseguir resolver o meu problema. Ele começa a pensar, nossa, esse equipamento faz tudo isso. Ele não pensa que é simplesmente um mantos. Mantos é um nome comercial, né? A gente tem que explicar, a gente tem que quase dar uma aula para o nosso cliente. Claro que numa linguagem que ele entenda, né? Não adianta a gente conversar sobre apoptose, lipólise e o cliente não entender nada, né? Então é o momento que você tem de mostrar autoridade, de mostrar que você é capaz de resolver o problema do seu cliente, você vai e corre com esse momento. A chance que você tem de mostrar, eu sou um profissional capaz e eu sou foda, eu vou resolver o problema do meu cliente. Aí nesse momento você faz uma avaliação correndo de qualquer jeito, promete resultados milagrosos que você não vai conseguir nunca alcançar com o procedimento estético. Qual que é a impressão que o cliente tem? Porque você pode até vender naquele momento, mas você não vai vender nunca mais para aquele cliente, nem para os amigos deles, nem para os familiares. Aquele cliente às vezes vai falar para mais umas 20 pessoas que vai ficar insatisfeito, vai ficar com raiva e vai falar que você é um péssimo profissional, porque você prometeu uma coisa que você nunca ia conseguir cumprir. Então, chegou no momento da avaliação, você fez a avaliação, a anamnese bem feita, avaliou, fez uma inspeção física, avaliação física, né, do seu cliente, seja facial, corporal, seja qual for. Entendeu o que incomoda qual que é um incômodo. Aí você vai explicar todas as etapas do seu procedimento, qual vai ser sua conduta, explica tudo. Depois que você explica tudo, aí você chega para o cliente e relembra daquele incômodo, né? Você fez ele sentir aquele incômodo. Então, você comentou comigo que o que incomoda mais é na hora que você vai vestir uma roupa mais justa e a gordura às vezes fica marcando, você sente um desconforto. E esse procedimento aqui, ele tem como objetivo a gente reduzir essa gordura localizada que tá te incomodando na hora que você veste uma roupa. É isso que o cliente compra. Ele compra quem vai resolver o problema dele. E o problema dele está relacionado à dor, o incômodo que ele tem. Se o cliente ele não pensa assim, vou tratar a gordura localizada. Ele não vai tratar a gordura localizada. Eu vou tratar o desconforto que eu tenho quando eu uso uma roupa mais justa e essa gordura aparece quando eu uso um biquíni. É isso que ele vai tratar. E aí você volta a falar sobre isso. Na hora que você explica todas as etapas, você relembra o cliente, olha, esse incômodo aqui que nós vamos tratar. E os benefícios que você pode esperar, quais são os resultados que você pode esperar? É esse, aquele, tantos por cento, uma média, claro que cada organismo é de um jeito, né? A gente não pode prometer que uma pessoa vai ter um resultado igual ao da outra, né? Cada organismo é de um jeito. Isso aí a gente tem que ser muito sincero. Seja sincero, transparente com o seu cliente, explique todas as etapas e se você quer que o cliente ele use um protetor solar, faça atividade física, explica o porquê disso. Só depois que você explica tudo isso que você vai falar o preço. E eu vejo que
A maior parte dos profissionais da área da estética não conseguem vender na avaliação porque nem eles acreditam que merecem e que o procedimento vale aquele valor. Na hora que vai falar o preço, fala até com medo, assim, né? Ah, são 10 sessões de mantos, R$600, a pessoa fala até com medo e já começa até a justificar. Ah, mas se você pagar à vista, tem tantos % de desconto. Ah, se pagar pode pagar de 10 vezes. A gente começa a justificar o nosso preço, porque a maioria dos profissionais nem acham caro o procedimento. Poxa, você se capacita tanto. Se você acha caro aquilo que você cobra, é porque você não está entregando valor no seu procedimento. E aí o cliente também vai sentir que é caro. Então, realmente, se você entrega qualidade, se você faz com comprometimento o seu tratamento e sabe o resultado do seu tratamento, então não tem por que você achar caro o seu procedimento. É uma crença limitante que a gente tem de achar que às vezes eu vejo muitos profissionais falando, nossa, mas eu não consigo vender porque o procedimento fica caro. Então, se o seu procedimento é caro, tem alguma coisa errada. O que a gente tem que pensar? Nós temos que entregar tanto valor, tanto resultado, que independente do preço, o cliente acha barato. Porque ele nem está esperando receber tudo aquilo que você entregou. Então, isso também, na avaliação, é o momento da gente vender. Se a gente faz uma avaliação rápida, se a gente não explica, se a gente faz uma avaliação de qualquer jeito, a gente não vende. E se a gente acha o nosso procedimento caro, o cliente também vai achar. A gente tem o hábito de falar o preço e já começar. Não, mas você pode pagar de tantas vezes, você tem tantos % de desconto pagar à vista. Você mesmo já está justificando que é caro. Então, gente, um passo a passo que eu sempre faço e que eu costumo converter 8 de cada 10 clientes que vêm avaliar comigo, é isso. Vamos lá, quem entrou agora, vamos só retomar aí de forma resumida. Faça avaliação escutando o incômodo do seu cliente, o que está por trás da afecção estética. Na hora de fazer uma avaliação física, avaliação estética, coloque o cliente de frente para o espelho, peça para ele pegar na região que incomoda e você pega também. Se for uma gordura localizada, vai lá e palpe essa gordura localizada e pergunta, é isso aqui que te incomoda? Faça o cliente vivenciar aquele incômodo. Você não vai falar, nossa, essa gordura tá evidente, tá? Não é isso. É o cliente que vai falar. Na hora que você pega na região que incomoda, ele já vai sentir um desconforto. E aí, depois você vai explicar minuciosamente, com cuidado, todas as etapas do tratamento e por que você escolheu aquela conduta. Depois de explicar tudo, você está ancorando, agregando valor, a percepção de valor do cliente está lá em cima. Se você só fala o procedimento estético, ele pensa, é um procedimento estético qualquer. Se você explica o porquê, a conduta e mostra que você entende aquilo que você está indicando, e aí só depois disso você fala o preço, o cliente ele começa, nossa, peraí, esse profissional sabe o que ele tá fazendo, ele vai ser capaz de resolver meu problema. Aí você explica, eu escolhi a conduta tal, o equipamento tal, o ativo tal, e aí você vai explicando, o cliente ele já vai, né, nossa, tô entendendo, esse profissional, ele é bom, ele sabe o que ele tá falando. E aí depois que você explicou tudo, aí sim você fala o preço. E fale o preço do seu procedimento com naturalidade, não é falar R$600, mas à vista eu te dou tantos % de desconto, pode parcelar. O seu procedimento é tal, a conduta escolhida é essa, X, Y. E o seu procedimento ele ficou em R$600. E aí depois você já nem deixa o cliente não fica justificando o preço e não fica falando sobre o preço. Aí em seguida você já fala com o cliente. Como é que são os seus horários? Né? Como é que, para você é melhor de manhã, de tarde, de noite? Como que nós vamos fazer? Qual que é o horário que você realiza atividade física? Já introduz outro assunto, não fica focando ali no preço, né? Se o seu procedimento, você vale aquele preço, você entrega resultado, não fica focando no preço, né? Já fala o preço e em seguida você já age para poder fazer com que o cliente compre de você. Temos uma pergunta aí, a Sabrina. Você acha que a avaliação deve ser cobrada? Gente, na verdade, hoje, né, a gente tem essa briga. Muitos conselhos falam que a gente tem que cobrar porque a avaliação ela é uma consulta. Eu não gosto muito de me posicionar em relação a isso porque eu acho que tem dois lados. Claro que é uma consulta, é um momento que a gente vai dar nossa consultoria para o cliente, né? Então, a gente gasta um horário para dedicar, para fazer uma consultoria com o cliente. Mas tem um lado também que é uma oportunidade que a gente tem de trazer o cliente e mostrar o quanto que a gente é bom. O
que eu costumo dizer em relação a isso? Qual estratégia que você for adotar? Seja ela cobrar ou não, para você entregar a mesma avaliação, uma avaliação de qualidade. Se você opte pela estratégia de trazer o cliente sem cobrar uma avaliação, mas para poder o cliente te conhecer, cada um tem a sua estratégia, né? Mas se você não cobra, não tem problema, essa é a sua estratégia, não deixe de entregar uma avaliação bem feita, uma avaliação minuciosa. Independente de cobrar ou não, faça uma avaliação bem feita. O preço da consulta? Muitos profissionais não cobram. O que você acha da consulta gratuita? Então, eu até não gosto muito de opinar sobre isso, porque eu vejo muitos profissionais que fazem avaliação gratuita como objetivo de mostrar autoridade, de mostrar o quanto é bom. Eu acho que é importante a gente, muitas vezes no início, quando a gente abre um negócio, a gente usa como uma estratégia de oferecer uma avaliação gratuita, né? Para o cliente vir até você e é o momento que você vai vender, que você vai avaliar, que você vai mostrar que você é capaz de resolver o problema dele e às vezes a avaliação gratuita ela é uma porta de entrada para você mostrar o quanto você é bom. Mas tem um outro lado também, né? Que a gente dedica o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa capacitação para avaliar o nosso cliente. Então, tem os dois lados disso, né? De cobrar ou não uma avaliação. Então, cada conselho, tem conselhos que proíbem porque consideram como se fosse uma consulta e se você está realizando uma consulta, você deve cobrar. Então, seja qual for a sua estratégia, cobrar ou não, faça uma avaliação bem feita. Né? Às vezes a gente coloca só o valor como número 1, né? Eu cobro avaliação, então vou fazer uma avaliação bem feita. Eu não cobro uma avaliação, então vou fazer uma avaliação rápida. Gente, isso não está ligado ao valor que você cobra, e sim à qualidade do profissional que você é. Né? Se você escolheu essa profissão, o mínimo que você deve fazer é uma avaliação bem feita. Uma avaliação de qualidade, ela não é diferencial, ela é obrigação. Então, não fique achando que fazer uma avaliação bem feita, uma avaliação de qualidade para o seu cliente é um diferencial e vai fazer o cliente comprar de você e fazer procedimento com você. Isso não é... Você não está fazendo mais que obrigação. Tá cheio de profissional aí fazendo avaliação bem feita. Então, faça uma avaliação bem feita, com cuidado, respeite aquilo que o cliente está falando. A gente só quer falar e não quer ouvir o nosso cliente, tem empatia. E pensa que aquele cliente que está sentado ali, ele é um ser humano. E por trás ali daquela afecção estética de uma venda, tem um ser humano que está incomodado e muitas vezes ele está deixando de ter momentos de vida social com a sua família por causa de um incômodo estético. Às vezes muitos profissionais olham para um cliente dentro de uma sala de avaliação e só vê cifrão. Gente, é um ser humano. E ele às vezes, ele não está indo para a praia, ele está inseguro, não está se sentindo bem com ele mesmo. Né, tá com baixa estima e ele procura a gente para resolver esse problema. E aí a gente só tá olhando cifrão pro cliente, a gente só quer vender pro cliente. Então, nesse momento da avaliação, é o momento que a gente tem para ajudar o nosso cliente. Deixa eu ler aqui, o pessoal tá mandando. Ju, você monta um protocolo personalizado na hora da avaliação? Gente, não existe protocolo engessado. A gente tem muitos métodos hoje no mercado, mas as pessoas são únicas. Né? A gente pode indicar um método, sim, são vários hoje no mercado, mas se esse método for indicado para aquele indivíduo. Né? Então, a gente tem que tratar todas as nossas avaliações com individualidade. Uma pessoa não é igual a outra, a gente não trata um caso de celulite igual ao outro, porque se tiver um componente flacidez associado, a gente vai ter que tratar de uma forma diferente se tiver um componente gordura localizada. Então, é impossível ter um protocolo fixo para celulite, por exemplo. Então, a gente escutar o nosso cliente, avaliar e tratar ele de forma individualizada. Eu gasto no mínimo 40 minutos na consulta, cobro e 90% dos fecham pacote. Pois é, olha pra você ver. Então, tem um lado dos profissionais que cobram e os profissionais que não cobram. Mas a gente tem um exemplo aí, ó. Uma pessoa que cobra, gasta 40 minutos e fecha. Eu costumo fechar 8 a cada 10 avaliações que eu faço. E isso foi aumentando com o tempo, né? Isso são técnicas. A gente tem que parar de usar a sorte para poder fechar um procedimento estético e começar a usar a técnica. E antes da gente avaliar o nosso cliente, a gente tem que olhar o nosso cliente como ser humano. Né? Nós somos profissionais de estética, a gente é responsável por restabelecer a autoestima das pessoas que nos procuram
Então a gente tem que olhar o nosso cliente como um todo e não na avaliação ficar olhando só cifrão. E quando o cliente ele percebe que você se importa com ele, que você está ali para resolver o incômodo dele, o cliente ele vai comprar mais de você. E ele vai pagar o preço por isso. Se ele percebe que você está ali só para vender, esse profissional está aqui querendo só arrancar dinheiro, ele está só empurrando o procedimento, você não vende. Então, primeira coisa para você vender, ser transparente com seu cliente. E realmente tá ali comprometido de resolver aquilo que incomoda. A gente não pode pensar só em dinheiro quando se trata de uma pessoa que está na sua frente que muitas vezes não está indo para a praia. Ela não consegue usar um biquíni. Muitas vezes a pessoa está em depressão por causa de uma afecção estética. Então, pessoal, a avaliação ela é um momento sim da gente vender, mas é um momento para a gente ter comprometimento com aquele profissional, com aquele cliente que está ali, que está dedicando tempo e procurou a gente tem que ter responsabilidade, porque o cliente nos procurou para resolver aquele problema. Então, vamos ser muito mais do que profissional que vai só avaliar para vender procedimento. E pode ter certeza que como consequência, como resultado de uma avaliação de comprometimento, de respeito com o nosso cliente, de olhar o nosso cliente com empatia, envolver naquilo que incomoda, o resultado vai ser venda. Convoco vocês a mudarem de postura, né? Na avaliação, não ficar só preocupado, só vendedor feirante, um vendedor ambulante na avaliação, mas de ouvir o seu cliente com respeito, com comprometimento, e depois vocês me contam qual o resultado que vai ser. 8 a cada 10 clientes vão começar a fechar, você não vai nem acreditar, o quanto que você vai fechar, quanto vai aumentar o número de conversão na avaliação. Você ter empatia para o seu cliente e realmente ter verdade naquilo que você fala, na sua conduta, transparência e se comprometer com aquilo que incomoda o seu cliente. Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigada para todo mundo que ficou até o final. E vamos nos empenhar nisso de entregar realmente uma avaliação de qualidade, uma avaliação diferenciada para o nosso cliente. Uma boa noite, muito obrigada. Até a próxima!